Edivaldo Souza, na manhã desta quinta-feira, foi publicado mais uma edição do Diário Oficial. O que acontece todos os dias? Acontece que no Diário Oficial desta quinta foi publicado também a exclusão do terceiro sargento Herisson de Melo Neri. Para quem não lembra, o então terceiro sargento Herisson de Melo Neri, ele acabou ficando bastante conhecido há determinado tempo. Haja visto que ele havia começado a participar de um trisal amoroso entre ele e outras duas mulheres, e isso acabou chamando bastante atenção. Isso aconteceu no município ali entre Epitaciolândia e Brasileia. Isso, a partir daí, foi ganhando as páginas de notícias, afinal não é uma coisa tão comum, pelo menos aqui no nosso estado. Porém, o que realmente agravou essa situação foi uma confusão em que o terceiro sargento, o então terceiro sargento, Herisson de Melo Neri, acabou se envolvendo durante uma festa. Ele se envolveu nessa briga, até mesmo sacou a sua arma e efetuou o disparo de arma de fogo contra um estudante de medicina. E o que piorou mais ainda foi que toda essa ação teve vídeos gravados por pessoas que estavam nessa festa que mostraram tudo detalhadamente o que aconteceu. Desde então, o então terceiro sargento estava afastado de suas funções. A polícia militar fez isso de imediato. O estudante de medicina até chegou a ficar em estado grave na unidade de saúde, porém conseguiu se recuperar. Mas ainda assim a corregedoria, na época, havia se manifestado de que iria fazer uma análise desse caso, uma análise detalhada. A partir daí, isso foi feito. Tempos depois, cerca de um ano depois, veio a decisão final, que foi pela exclusão do terceiro sargento Herisson de Melo Neri. Para a gente facilitar essa linguagem militar, a exclusão nada mais é do que a exoneração, ou, em outras palavras, a demissão dele do cargo. Para a gente detalhar esse assunto, nós conversamos com o corregedor-geral do Estado, Coronel Rômulo, que deu mais detalhes sobre essa decisão. O comando da corporação achou por bem levar o militar ao Conselho de Disciplina. Como foi falado, é um processo demorado, mas, ao final, os membros do Conselho opinaram pela exclusão do militar bem da disciplina, face o prejuízo à imagem da corporação pelo ato cometido. O Conselho observou todos esses limites aí constitucionais e, por fim, vai ao comandante-geral da corporação, que concorda ou não com a decisão dos membros do Conselho. Essa então, Edivaldo, foi a explicação do corregedor-geral. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm é a respeito, pelo fato dele ser oficial, como fica essa questão salarial. De fato, ele não tem mais direito a absolutamente nada. Ele só pode fazer o requerimento ao salário caso ele entre na justiça, afinal ele tem filhos e isso daí pode ser analisado, mas só um juiz pode decidir se ele pode voltar a ter direito. Isso é um caso ainda que deve ter muitos capítulos, porque ainda deve passar por julgamento e assim por diante, então muita coisa ainda pode acontecer. Mas agora é esperar o tempo passar e aguardar as cenas dos próximos capítulos a respeito dessa situação. Com imagens de Josué Martins, Luan Rodrigo, para o Patrulha Cidade.